Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rubem Fontes Neto, esse é o canal do 1902 Futebol e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Que Time é Esse? Mas novamente não vamos falar de apenas um clube, e sim de alguns clubes que relacionam o futebol paulista com o automobilismo. Ficou curioso? Então se liga que depois da vinheta eu conto para vocês. Bom, vamos começar falando do caso mais emblemático, que é o Red Bull. Afinal de contas, são duas equipes na Fórmula 1 e também dois clubes que disputam as divisões do Campeonato Paulista. O Red Bull Bragantino, equipe principal que joga o Paulistão, e o Red Bull Bragantino 2, o antigo Red Bull Brasil, que a gente até contou a história em um vídeo anterior, que hoje disputa a Série A3 do Campeonato Paulista. Então, o grupo Red Bull, né, que na verdade nem é um grupo assim de automobilismo, mas sim de empresa de energético, mas que investe bastante no esporte, então tem essa relação com as equipes de Fórmula 1 e também as equipes de futebol. Mas o Red Bull no futebol, pelo menos, não atingiu o sucesso que a equipe de Fórmula 1 principal conseguiu atingir. Afinal de contas, a Red Bull domina, né, o cenário da Fórmula 1 hoje em dia. No futebol, a melhor campanha aí do grupo Red Bull no Paulistão foi a semifinal no Paulistão do ano passado, em 2023, e também aí, claro, o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, mas a equipe ainda busca, né, o sucesso no futebol paulista, no futebol brasileiro, que tem também na Fórmula 1. Na Fórmula 1, o principal rival hoje é a Mercedes, e a Mercedes também teve a sua equipe de futebol aqui no futebol paulista. A montadora Mercedes se instalou aqui no Brasil, no ABC Paulista, na cidade de São Bernardo do Campo, e foi criada, né, a Associação Atlética Mercedes-Benz, que era um clube para os funcionários da Mercedes poderem ir, se divertir, praticar esportes. Só que desse clube surgiu o clube de futebol, que se arriscou no profissionalismo nos anos 60. Disputou 4 temporadas entre 1965 e 1969. Mas esse time, né, dos funcionários da Mercedes, que disputou o Campeonato Paulista, jogou terceira, quarta divisão, ele não teve sucesso, sempre foi eliminado ali na primeira fase nos torneios que disputou. Mas a Mercedes não foi a única montadora que teve o seu clube de futebol profissional, porque ela tinha uma rival, o Volkswagen Clube, também um clube criado para os funcionários da Volkswagen poderem se divertir e que se arriscou aí no profissionalismo. O clube foi fundado em 1958 e a partir de 1960 passou a disputar as competições profissionais da Federação Paulista de Futebol e teve mais sucesso do que o time da Mercedes. O Volkswagen, ele foi vice-campeão da terceira divisão em 1964 e em 1967 também chegou na fase final da terceira divisão, mas não conseguiu o acesso, e depois de alguns anos a equipe acabou se licenciando do futebol, ficou mesmo aí só no futebol amador e em outras modalidades. Bom, tanto a equipe da Mercedes quanto do Volkswagen eram equipes que representavam São Bernardo do Campo, mas na vizinha São Caetano teve o General Motors, que é basicamente a Chevrolet do Brasil. O General Motors, ele disputou o futebol profissional durante apenas 2 temporadas e depois resolveu se licenciar, mas continuou em outras modalidades e teve sucesso principalmente no futebol de salão, onde chegou a ser campeão brasileiro. Ainda no futebol de salão, teve um jogador de muito destaque, que foi o Fernando Diniz, que depois fez a sua migração para o campo, jogou pelo Juventus, Palmeiras, outras grandes equipes do futebol brasileiro e se tornou técnico também até chegar à seleção brasileira recentemente. Mas nem só de montadoras viveu o futebol paulista. Isso porque a Pirelli, a fabricante de pneus, tinha o Clube Atlético Pirelli, que também se arriscou no futebol profissional ali nos anos 60, disputou 4 temporadas, chegou até a fazer campanhas medianas, classificava ali na primeira fase, mas caía sempre ali antes de chegar na fase final, mas também se arriscou no futebol profissional representando a cidade de Santo André.
O Pirelli no futebol profissional, né, como eu disse, foram apenas 4 temporadas, mas também em outras modalidades continuou o projeto ali do clube e principalmente no vôlei se destacou, foi até campeão mundial no vôlei masculino em 1984. Bom, a gente poderia citar ainda outros exemplos dessa relação do futebol paulista com o automobilismo, como por exemplo o Palmeiras, campeão paulista de 2008, com o patrocínio da Fiat, ou então o atacante Paulinho McLaren, que jogou no Santos e na Portuguesa. E teve também um time chamado Motoristas, lá na cidade de Barretos, que disputou aí as divisões de acesso aqui no futebol paulista. Mas por hoje a gente fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva aí no nosso canal e também siga o 1902 Futebol nas redes sociais. E deixe aí nos comentários alguma sugestão aí para que a gente possa fazer um próximo vídeo. Meu muito obrigado e até a próxima.